Sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um episódio do Buzzcast. Eu sou a Luana e eu estou muito feliz de estar aqui novamente, trazendo para vocês esse programa que tem o objetivo de trazer insights poderosos, transformadores, que vão ajudar vocês que estão aí nos seus negócios, querendo empreender, ou até mesmo mudar um pouco ter mais qualidade de vida. Mas antes de eu apresentar para vocês aqui os nossos convidados, eu quero falar um pouquinho desse cenário, Como vocês estão vendo, está todo repaginado, está diferente. E a nossa ideia, quando a gente sentou e começou a planejar essa segunda temporada do Buzzcast, é que quem estivesse em casa pudesse sentir um pouco parte desse momento, Então, nós tivemos algumas ideias e para poder colocar em prática, nós convidamos o pessoal da Idealité, Eles vieram aqui, nós fizemos algumas reuniões e como vocês estão vendo, ficou um cenário muito lindo, Tá bem assim, aquilo que a gente tinha planejado até um pouco mais. Então, fica a minha sugestão, se você está querendo mudar um pouquinho a cara do seu negócio, do seu consultório, até mesmo da sua casa, procura o pessoal da Idealité que eles vão poder lhe ajudar, tenho certeza. Mas, começando então o nosso bate-papo, Eu tenho aqui 2 convidados muito especiais, eles são aqui de Santiago e tenho certeza que eles vão trazer muita informação que vai poder ajudar quem está em casa, até mesmo quem está querendo empreender, Enfim, trazer um pouquinho da história de vida deles. O Rafael Peixoto. O Rafael, ele é ginecologista, obstetra, ultrassonografista, médico, e é sócio da clínica delas, que em outubro completa 10 anos. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite de participar aqui do podcast. Estou muito feliz que o senhor veio, junto com a Carla, que é a sua esposa, A Carla é arquiteta e empresária da Passafita, boutique de mimos. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Luana. Obrigada pela oportunidade para a gente falar um pouquinho, da nossa profissão e do nosso dia a dia aqui com vocês. Rafael e a Carla são pais do Vitor e do Caio, que estão em casa Isso. agora. Então, para a gente começar, como é hábito aqui, eu vou passar a palavra para vocês para que se apresentem. Claro que muitas pessoas já conhecem, mas é sempre legal contar um pouquinho da nossa jornada, como que a gente chegou até aqui, poder dividir um pouquinho da história, A gente sentou essa semana para conversar e a Carla trouxe algumas informações da história dela, até em relação à loja, que tu vai poder comentar um pouquinho mais aonde está hoje, que foi muito legal. Então, essas histórias, quando a gente traz, elas conectam e é bacana. Então, conta um pouquinho para nós, Carla, da tua trajetória. Bom, então, eu sempre morei em Santiago, fiz a minha faculdade de arquitetura aqui e trabalhei como arquiteta durante quase 6 anos. Eu tinha escritório de arquitetura e a gente atuava aqui em Santiago. E no fim desses 6 anos, assim, começou a ter um certo desconforto em relação à profissão. Assim, eu estava me questionando muito sobre o que eu gostaria de fazer, se eu queria continuar. E acabaram acontecendo algumas coisas, alguns fatos, que me levaram a empreender, então. Então, eu criei a Passafita, Ela fez 10 anos esse ano que eu abri a empresa, E desde então a gente tem uma história já longa aí, foram vários passos, Tem uma evolução bem bacana ao longo da história da empresa aí, que eu vou poder dividir com vocês. Você já quer que eu fale um pouquinho como começou, assim? Conta pra nós, assim, nessa conversa, tu me falou que tu aprendeu muita coisa com a tua avó, Isso. E aí tu trouxe isso quando tu começou? Isso. Porque assim, não teve... eu nunca tive a vontade, assim, eu quero ter uma loja de roupa infantil. Essa ideia não era um sonho ainda que aconteceu, assim, na minha vida. Foram coisas que foram acontecendo. Esse momento, como eu te falei, da profissão, que estava me levando a muitos questionamentos sobre o que eu queria para o futuro. E daí, na minha infância, eu aprendi a costurar com a minha avó. Ela me ensinou a fazer as roupinhas das minhas bonecas, ela fazia os moldes, me ensinou a mexer na máquina. Então, eu sempre trabalhei com trabalhos manuais, com bordado, com tricô. E eu comecei, por hobby, a fazer ursinhos de tecido, ursinhos de pelúcia, e presentear algumas amigas, alguns conhecidos. E começaram a surgir pedidos. Aí nasceu o nome Passafita.
porque passa-fita é um armarinho de costura, né? Que a gente usa em vestidos para passar a fitinha, né? Em detalhes, vestidos mais antigos. Então, o nome e a logo já foi criado aí, antes de tudo, assim, antes de vir a ser uma loja de roupas, né? E isso foi o primeiro passo, assim. Eu aí pesquisando referências dentro desse mercado, assim, de fazer as aninhas, os trabalhos manuais, eu fui chegando a fornecedores muito legais da área infantil, né? Que me trouxeram a ideia de começar a pesquisar, de trazer isso para Santiago, marcas que não tinham, né? Então, uma coisa foi levando a outra, e daí eu acabei abrindo a empresa e comecei a trabalhar na parte de roupas e mimos também para crianças, que foi a parte artesanal, ela sempre foi voltada para esse lado, para o público infantil. Então, uma coisa foi levando a outra, e as coisas foram acontecendo assim, meio sem muito planejamento. À medida que foram acontecendo, a gente foi vindo sonhos maiores, e a gente foi dando cada vez um passo, né, em direção a melhorar, e daí, a partir daí, ter um propósito, assim, né, dentro da Passa-Fita. Como muitos empreendedores começam, Isso, né? Exatamente. O Márcio, ele teve aqui, não lembro qual foi o episódio, acho que foi o quarto ou o sexto, o Márcio Espanholo, Sim, né? sim. E aí ele comentou justamente sobre isso, assim, que a maioria dos empreendedores, eles não elaboram um plano, né? Exatamente. Tu tem a ideia e tu vai, tu quer colocar em prática, né? Isso aí. Se fala muito que é importante o planejamento. Obviamente, ele é importante, né? Até se tu tá pensando algo mais a longo prazo. Mas quando tu começa, tu não tem muito isso, né? Tu teve a ideia e tu vai lá e ainda mais porque eu não prática. tinha noção do que ia virar, né? Não tinha ideia de que seria uma loja de roupas. Foi aos pouquinhos que as coisas foram acontecendo, e à medida que elas foram acontecendo, eu fui tentando me preparar, né? Mas hoje eu vejo, assim, que foi muito na coragem, assim, e eu sinto que eu poderia ter me preparado melhor porque estava por vir, assim, mas muito foi consequência desse desenrolar, né, da história, do início da empresa, que acabou conduzindo dessa forma. As coisas foram acontecendo e as oportunidades foram surgindo, né? Então, foi um pouco meio sem planejamento, né? Eu fui aproveitando e desenvolvendo dentro do que foi surgindo, assim. Legal, muito legal. E o senhor, doutor? Bom, eu tô aqui, né, desde 2010, até eu estava ouvindo a Carla falar, me lembrei dessas histórias de oportunidades. Até a ginecologia, que é a minha especialidade hoje, foi uma coisa que surgiu por acaso, para mim também, né? Eu fiz provas de residência para outra especialidade e acabei não passando, e acabou surgindo uma vaga em Santa Maria na residência de ginecologia, e eu acabei indo por questão de aparecer a oportunidade, vou ali olhar como é que é e vamos ver se a gente se interessa. E acabei gostando muito, né, porque na época tinha fechado um hospital em Santa Maria, que era a Casa de Saúde, então todos os procedimentos eram desviados para o USM. Então a gente trabalhava muito, e eu gosto muito da parte cirúrgica, então a gente já comecei na residência a fazer bastante cirurgia e operar e coisa e tal, e acabei gostando, né, e foi isso que acabei me apaixonando e gostando. Ao longo da residência, também surgiu a oportunidade de a gente trabalhar com ultrassonografia na residência, já que meus colegas não queriam trabalhar com isso. Daí acabei eu indo trabalhar, eu fui fazer curso, eu fui buscar me especializar nisso, e hoje é uma paixão que eu tenho, então parece que as coisas foram caminhando para isso. Acabei voltando para Santiago, né, em 2010, que eu acabei voltando para cá, né, como a gente... sempre uma coisa boa que a gente começa em Santiago, a gente tem um hospital militar aqui, então eu comecei através do hospital militar a criar minha clientela, começar para ter um trabalho fixo inicial, até que eu tive a ideia de montar o meu consultório, né? Porque eu primeiro atendia no consultório do meu pai, que já é médico antigo aqui, e só que eu tinha vontade de ter o meu consultório. E nesse momento que eu comecei a pensar em ter meu consultório, a gente surgiu conversa entre eu, o Cristiano e a Ellen, e a gente montar um consultório juntos, né? Que daí, então, surgiu a clínica delas, que agora, em outubro, ela completa 10 anos, e a gente consegue ali fazer um bom serviço. Eu acho que para as mulheres a gente consegue ter várias especialidades ali dentro, que agregam quase tudo que elas precisam estar ali, e a gente tem um bom serviço.
É assim que a gente começou, é assim que a gente está trilhando nosso caminho. Eu acho que estamos, pelo menos, num rumo correto, por enquanto. Quando o senhor começou lá no início, né, quando vocês decidiram abrir a clínica, 10 anos atrás, era tudo diferente de hoje, assim, né? Como que era, assim, a questão do mercado mesmo, por exemplo, para divulgar, para as pessoas saberem, né, que tinha clínica? Como que estava o mercado naquele momento, assim? A divulgação, a gente começou a fazer alguma publicidade em jornal e alguma coisa nesse sentido, porque não existiam as mídias ainda. Mas os pacientes mesmo, e né? E as próprias pacientes. Nossa grande propaganda, na verdade, é um bom atendimento, né? Que isso leva a chamar outras pacientes. Então, a nossa grande divulgação é essa. Eu acho que a nossa maior divulgação em mídia é mais para as pessoas saberem que a gente faz determinados serviços, né? Mas o que vai trazer clientes, o que vai trazer o paciente para mim é o bom atendimento e é o boca a boca, é a indicação, a referência de outros pacientes. Acho que essa é a melhor propaganda. Tá? A gente sempre divulgou que a gente tem as especialidades lá, que nós três trabalhamos lá, que temos ultrassonografia, enfim. Mas a melhor divulgação e a nossa captação de clientes é o nosso bom atendimento e nosso serviço. Esse é a melhor propaganda. Na época não existia nada de divulgação, a não ser os jornais, né? Próprios panfletos e tal, mas não tinha nada diferente de rádio. Né? Mas hoje não, a gente tem uma gama muito grande de... E mudou muito, né? Se a gente mudou for muito. olhar. Isso foi A gente estava comentando na nossa conversa, né? Quando eu comecei no futebol, 2010, se eu não me engano, 2012, não lembro exatamente agora o ano, mas também, por exemplo, usava-se o Facebook, né? O Instagram, tu tinha, mas assim, não era uma coisa usual, né? Tu tinha por ter, era mais uma rede social. Tu usava muito o Facebook e o jornal, né? Rádio também. E o Facebook tinha mais uma conotação pessoal do que próprio comercial, de eu botar minha empresa. Exato. Não, estava eu no Facebook, mas não a minha empresa. Hoje não, hoje está a minha empresa. Até uma curiosidade, estava lembrando agora, eu tenho uma gaveta lá que nós mandamos fazer cartões de visitas, né? Aqueles cartões para entregar para as pessoas. Nunca mais entregou, né? Está lá até hoje, 10 anos está lá os mesmos cartões. Então, é uma mídia que a gente não usou e era o que tinha de publicidade na época. Entregar o cartão de visita. É verdade. Hoje está lá, está lá até hoje. E hoje tem diversos canais que tu vai atacando, né? Para poder levar a informação para as pessoas, né? O próprio Instagram, hoje o Facebook já nem é mais tão usual. O Instagram é... Como dizem, né? Ou tu tá ali ou tu tá totalmente fora. Né? Dentro da minha área, sim, ele é o braço direito hoje em dia das empresas, eu acredito, a rede social, né? Lá atrás, quando eu comecei, o próprio Instagram, ele era muito pessoal também. As primeiras fotos que eu tenho no meu Instagram são de algumas lembrancinhas que eu fiz, ainda artesanais, mas, assim, não era com o intuito tanto de venda, assim, não tinha esse perfil, né? Aí eu não me lembro exatamente quando, mas a gente fez a página no Facebook, eu lembro que daí foi o começo de começar a trazer alguma coisa de marketing para ali, de anúncio, né? De mudança de coleção, de começar a avisar as clientes, né? Por ali. O WhatsApp eu não me recordo, assim, quando começou, que foi uma revolução pra gente, né? E hoje em dia não existe uma empresa que não tenha que ter uma rede social forte, não tem um WhatsApp forte, uma gestão de tudo isso também, né? Que mudou bastante também ao longo dos anos, assim, da pandemia, principalmente para cá. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Como é que foi na pandemia, né? Porque tudo fechou, tudo parou. Sim. Tu usou muito as redes sociais? Sim, foi a forma que a gente achou para chegar no cliente, né? Porque com a venda do comércio é porta aberta, né? Então, a gente ficou sem a nossa principal função, assim, original do varejo, né? E a rede social foi o que nos sustentou, assim, né? No sentido de, através dali, a gente já tinha o WhatsApp mais fortalecido, então a gente conseguiu fazer divulgações ali. O Instagram já estava com um perfil um pouco mais comercial, então a gente já conseguiu também fazer vendas por ali. Eu acho que as lives, elas chegaram um pouco depois, não foi logo que fechou, né? Ela foi quando começou a abrir um pouquinho, começaram a surgir as lives.
E a gente já, assim que deu, a gente já começou a participar também, que foi um canal bem bacana. E essa gestão toda que surgiu com tudo isso, né? Porque tudo está mudando muito rápido. O Instagram tem atualizações quase que mensais que a gente tem que estudar e que tem que aprender para poder continuar engajando e o material da gente continuar chegando até as pessoas, né? Então, acho que essa foi uma revolução muito grande, assim, e está cada vez mais rápido essas coisas acontecendo, né? E está mudando muito, né? A questão da própria inteligência artificial, né? Ela chegou com tudo e, obviamente, né, não é algo que veio por um momento. Ela vai ser pro resto da vida, acredito eu. Como é que tu tá... Tu tem usado ela... Assim, até pouco tempo eu tinha noção das coisas que estavam acontecendo, né? O que era, mas eu ainda não tinha parado para entender como que poderia ser útil na passa-fita. Como eu vou usar isso, né? Ainda não tinha parado para fazer esse entendimento de como essa ferramenta realmente funcionava, assim. E a loja está passando por um processo de mentoria, agora onde a gente está de gestão, né, completa da loja. E dentro dessa mentoria a gente teve um módulo de inteligência artificial e daí, assim, eu fiquei muito surpresa, assim, com tudo que pode fazer e, assim, atenta a como fazer essa ferramenta ser útil para o meu tipo de atividade, né? E eu acho que esse é o desafio de cada profissional, porque tem funções ali que substituem algumas pessoas, né? Vai substituir a função humana, né? Então, acho que o desafio hoje do profissional é pegar essa ferramenta e usar dentro da sua profissão, da sua atividade, para não ser substituído mesmo, né? Em alguns casos, né? Ela, saber gerir ela da melhor forma para complementar o seu serviço e daí fazer um diferencial, né? É verdade. O senhor chega nessa parte da tecnologia, tem muita questão dos exames de ultrassom, né? Até a gente chegou a comentar semana passada, eu acho, em relação a essas mudanças que estão vindo, que estão acontecendo e essas grandes empresas que também estão entrando nesse ramo, né? Como que, assim, a ultrassonografia, ela veio também para ajudar o médico e acelerar esse processo do diagnóstico, né? Como que foi isso, essa inserção dela no dia a dia do trabalho e como que o senhor hoje visualiza até mesmo pro futuro, assim, em termos desse exame? A ultrassonografia deu um grande passo, assim, na sua trajetória, com a entrada cada vez mais da tecnologia, né? A gente tinha, meus relatos, tinha noções de captação da imagem, só que no momento que se informatizou isso, né, se introduziu o computador ao aparelho de ultrassom, a qualidade melhorou muito, né? Acho que foi nos anos 2000 ali a qualidade melhorou muito. E isso mudou bastante assim quanto aos exames, né? Quanto para que eles são úteis e para que eles servem, né? Na parte ginecológica, na parte obstétrica, que a gente analisa os bebês, surgiram várias avaliações a partir com a melhora desses dos aparelhos, né? Dos transdutores e dos aparelhos, né? O aparelho nada mais é hoje do que um computador, né? Em alta definição, que tem o sistema operacional é o Windows, então acabou entrando essas grandes empresas, né? Nesse ramo, né? Então a gente tem a Microsoft entrando com os sistemas operacionais e agora, de um tempo para cá, as grandes empresas de tecnologia começaram a comprar essas partes que eram apenas da saúde. Existiam empresas que geriam essa parte de saúde e ultrassom, e as grandes empresas como Samsung, como Philips, como Toshiba, que são mais tecnológicos, começaram a entrar nesse ramo, né? E isso revolucionou, com certeza, a qualidade dos exames. Na parte obstétrica, a gente tinha, basicamente, exame para ver o peso do nenê, mas não olhava a formação dele, né? Hoje a gente consegue olhar a formação do nenê, se ele tem alguma alteração. Tem exames hoje que a gente olha o coraçãozinho do nenê, que tem 3 centímetros, então a gente consegue ver muita coisa, né? E acredito que isso para frente vai melhorar cada vez mais, né? Na busca de novos diagnósticos que a gente não fazia antes, né? Novas alterações que a gente podia fazer e ajudar, né? O ultrassom tem uma grande vantagem, que ele é um som, então nele existe uma diferença entre a tomografia e a ressonância, que ele não emite nenhum tipo de radiação, né?
E é um exame que ele consegue ver vasos sanguíneos em movimento no mesmo momento, né, na hora do exame, coisa que a tomografia e a ressonância não consegue, que é o estudo Doppler, né, que é o caminho que o som faz. É um pouco específico isso, mas essa alteração é só o ultrassom que consegue ver. Né? Então, na parte ginecológica, ele entra muito bem. A gente, praticamente, quase 100% dos problemas ginecológicos, a gente resolve com ultrassom. A gente não precisa de outro exame. Né? E ele é um complemento da consulta, na verdade. Tá? Então, é um avanço em relação à consulta médica. E na parte obstétrica que o senhor estava falando, eu lembro que quando eu estava grávida, a expectativa maior era pro dia que ia ver o rostinho do Enzo, né? Então, eu acho que isso também, para as mães, né, para os pais, mudou muito, porque... É uma câmera ao vivo, tu entendeu? Diferente de tu fazer é uma câmera ao vivo, tu tá vendo que... Né? Porque eu tem lembro, essa sensação também. Eu lembro que eu cheguei em casa e lá a gente faz e já sai na hora com o exame, né? Eu lembro que eu cheguei em casa e eu mostrei pra minha mãe e ela ficou super emocionada e ela me falou, no meu tempo não tinha isso. Eu não pude ver o teu rosto quando estava na minha barriga, né? Então, assim, como isso também foi mudando, não só na questão do médico que auxilia para ele poder ver precisamente o problema, né? Mas para os pais isso, também, com a né? expectativa do pré-natal, né? A expectativa exato. Da consulta. Então, não é uma consulta simples. Tu vai lá, né? Tu vai ver, tem aquela expectativa, será que vai ser assim? E a questão da imagem tá tão instantânea ali também, a família com quase que participa, né? ao mesmo tempo, né? Porque já manda a imagem ali pelo WhatsApp, ela já recebe, já compartilha com todo mundo, isso é muito legal, né? Aproxima todo mundo. Eu vejo bastante né? isso na hora que as pacientes vão ver o sexo lá. Né? Aí estão filmando, né? Eu já digo qual é o sexo, é um menino. Já estão encaminhando no WhatsApp, entendeu? E eu até assisti, eu estava pensando, não teve ninguém ainda aqui que fez uma transmissão no Instagram ao vivo, mas qualquer dia alguém vai fazer uma transmissão ao vivo no Instagram. É uma ideia aí para você que está assistindo. Qualquer dia alguém vai fazer uma transmissão ao vivo no Instagram. Né? Uma revelação diferente, né? Uma revelação, vai estar fazendo uma transmissão ao vivo ali no Instagram. Mudar mais. É muito legal. Mais um hábito que as pessoas têm que também dá pra gente inovar, né? É isso aí. Como é que é a relação de vocês dois, assim, como casal, né? Que ambos empreendem nas suas áreas. Vocês se ajudam no dia a dia? Como que é, assim? Acho que sempre foi de muito companheirismo, né, Rafa? A gente troca muita ideia sobre tudo, assim, desde o início. Eu me meto na área dela, me meto no meu consultório. Eu sou um pouco especialista na área dele, ele é um pouco especialista na minha área. Porque a gente chega ao fim do dia, a gente sempre senta para conversar o que aconteceu, como é que foi, o que dá para melhorar. É assim, o Rafael é meu conselheiro, né? Em todos os momentos, assim. A gente sempre se ajudou muito nessa questão, assim, sempre discutiu, sempre... e acho que pela paixão que a gente tem por empreender, assim... A vontade da gente é empreender em várias áreas. O tempo que não deixa, né? A gente conversa muito sobre isso. É muito, muito legal essa troca que a gente tem. Eu vejo que às vezes tu vai pra Gramado, né? Tem as coleções. Sim, enfim, a gente eu vejo que o doutor tá junto. Ele é parceiro, ele é parceiro. 2 vezes por ano. A gente faz as coleções, são bastante antecipadas dentro do varejo da moda, né? Tanto infantil quanto adulto. E daí, no meu caso, o showroom que eu vou muito é Gramado, e daí o Rafa vai comigo. Quando tem as atividades dele, eu tento ir junto também. Congresso a gente vai junto também, quando dá. Já assisti palestras, já participei de cursos, assistindo por tabela. Um pouco de ultrassom ele entende já. Assim, um pouco de ultrassom já sei. Às vezes ele mede, eu sei o que ele está medindo. Legal. Isso é bacana, né? Porque daí um vai ajudando o outro e estimula, motiva, né? Sim, é bacana estarem juntos. Agora, uma pergunta que talvez seja mais para Carla do que para o senhor, que é em relação à concorrência. Mas eu também gostaria que tu falasse sobre isso. Como é que vocês lidam com a concorrência ainda mais, né? A gente estava falando da questão das mídias sociais, que hoje todo mundo tá ali, todo mundo tá tentando vender de alguma forma, né? Como que tu lida com isso, assim? Eu acho que quando a gente começa o negócio, acho que é natural a gente ter uma certa insegurança,
né, ao trabalho que a gente está fazendo, né? E ao longo dos anos, assim, eu fui amadurecendo a ideia de que a loja ela tem uma essência, ela tem uma história, que eu te contei ali, ela tem essência lá na minha avó. Então, isso sempre teve muito presente na forma como eu projetei a sala, como eu pensei a loja, com o nome. Que a própria casa hoje que tu tá... Isso. Era da tua família, Isso, né? era da minha família. Então, as minhas referências, assim, mesmo quando não era na casa ainda, era que a loja já tivesse carinha de casa de avó. Essa era a minha referência lá no início, mesmo sem saber que ela acabaria estando na casa da minha avó, né? A casa que a loja está hoje, ela foi construída pelo meu avô. Ele era médico aqui em Santiago. Ainda tem uma geração que ainda lembra muito dele, que é o Dr. Antoninho. Depois ele foi embora. Meus pais daí casaram, foram morar na casa. E é a casa que eu morei a minha vida inteira, que tem toda a minha infância, tá ali, né? Então, voltar para ali com a loja foi bem importante, assim. Para mim, ela tá dentro da essência da Passa-Fita, né? Eu mantive as características dela. A loja não tem vitrine, minhas clientes são recebidas como eu gostaria que elas fossem recebidas em casa. A gente manteve móveis, os móveis têm história, né? Tem móveis que são dos tios, dos avós. Então, eu tentei manter essa característica. Aí, voltando um pouquinho para a questão da concorrência, né? Eu entendi que se eu cuidar muito do que os outros estão fazendo, eu perco o foco, né? Então, eu acho que é muito importante a gente focar nisso, nesse diferencial da loja, né? Para que eu faça ações, para que eu consiga fazer atividades e propor coisas dentro da loja com o que tem a ver com a história dela, né? Com a essência. Então, eu acho que é muito isso. Eu amadureci ao longo dos anos e entendi que que a concorrência ela tem que existir, a gente não atende o mercado inteiro, né? Eu entendo que a gente se complementa muito, né? Então, cada um tem que encontrar o seu nicho, né? E dentro do seu nicho, desenvolver o seu trabalho de acordo com a sua essência, né? É importante, né? Obviamente que tu observe, até porque sim, a gente não pode ficar alienado. Alienado, né? exatamente. Mas sem fazer aquilo a base do que eu proponho, né? Porque tu falou uma palavra que pra mim, assim, ó, é fundamental, a essência, né? Se tu não sabe a tua essência, tu não entende ou tu te perde ali, né? Tu começa a olhar muito o que o outro tá fazendo, tu acaba se perdendo daquilo que é o teu principal, que é a tua marca, né? Tu olha pro outro, o que o outro tá fazendo, daí tu quer fazer porque ele tá fazendo. E às vezes aquilo que o outro tá fazendo não faz sentido dentro do meu negócio, né? Dentro do que eu proponho, né? E vice-versa. Então, por isso que eu acho que é importante a gente manter o foco, assim. Acredito que todas as áreas sejam um pouco assim, né? Eu tava pensando na área médica também, na minha área também. Eu vejo de outro jeito, assim, eu acho que tem espaço para todo mundo. Na minha área médica tem espaço para todo mundo. Basta tu fazer o teu trabalho, né? E não querer fazer tudo que a especialidade a ginecologia, ela me dá várias gamas de trajetos que eu posso ir. Não queira fazer tudo porque tu não vai fazer bem feito. Então, tenta focar em algumas coisas que tu vá fazer, vai te empenhar, vai estudar, e que isso vai ter o teu foco, é bem essa palavra, vai ter teu foco e isso vai te trazer. Eu acho que a medicina vai te trazer também clientes, vai me trazer pacientes se eu tiver o meu foco, né? Eu acho que a medicina tem concorrência, claro que existe também, mas eu acho que tem espaço para todo mundo e a gente tem que ser bom naquilo que a gente está se propondo a excelência, a fazer. A medicina está cada vez mais ramificada, né? Mais especializada. A medicina está cada vez mais especializada. Cada vez a gente vai mais no especialista do que no médico geral, né? Então, procura se especializar naquilo que tu faz, que tu sabe, que tu gosta, né? E que isso vai te trazer retorno. Pois é, isso que eu ia perguntar, assim. Eu, na verdade, as minhas perguntas, né? Eu já cheguei ao final com elas, mas eu queria que vocês, assim, dessem um conselho para quem está assistindo ou já começou a empreender ou está pensando em empreender, né? Porque a gente viu pós-pandemia, assim, muitas pessoas passaram a empreender, ou porque perderam o emprego, né? Que foi uma necessidade, ou até mesmo porque entenderam que era o momento de começar a empreender. Então, que conselhos vocês dariam hoje para essas pessoas? Eu acho que dentro da minha área, assim, principalmente no setor de moda, é estudar, se preparar antes, assim. Eu vejo que eu comecei muito crua, como eu falei, né? Falei antes, e hoje tem tanto conteúdo, tem tanta informação disponível, né? Que eu acho que o pessoal tem que pesquisar sobre o nicho,
definir muito bem o nicho que vai trabalhar, porque às vezes a gente começa ainda querendo atender tudo, né? E é muito importante a gente fazer esse estudo do que realmente está faltando na cidade, do que a concorrência, como tu falou, o que tem hoje, né? Para poder entender esse nicho, para ser mais assertivo, demorar menos tempo para acertar o produto que está oferecendo ou o serviço, né? E dentro da parte de moda, tem outro lado também que eu acho que é importante a gente entender, que é o lado de fornecedores. Porque quando a gente é cliente, que a gente compra nas lojas, a gente não imagina como é que é o outro lado, né? A gente chega na loja, o produto está ali. E para aquele produto estar ali, tem todo um processo que é completamente diferente do tempo que a gente, como cliente, tem, né? Como a gente estava falando de Gramado, as coleções, elas são muito antecipadas. Agora, outubro, a gente faz a coleção de inverno, então eu tenho que comprar toda a coleção em outubro para receber em março. Né? Então, é bastante antecipado. Isso funciona com a moda adulto também, com calçados. Então, tem um tempo, e às vezes a gente começa sem entender esse processo e fica um pouco de dificuldade na gestão desse produto para chegar para o cliente no tempo certo, né? Então, cada negócio vai ter a sua particularidade, né? Então, é importante dar uma estudada nesse sentido, assim. E não desistir. E não desistir. Né? Não desistir é muito importante. Outra coisa que eu queria, no ramo da Carla, de varejo, tem um tempo de retorno. Isso né? é Às muito vezes importante a também. pessoa que vai abrir um negócio, ela não pode pensar que vai ser imediato. Que em 2, 3 meses ela vai estar tendo retorno. Não tem um tempo de retorno. Às vezes em 2, 3 anos. Se você for estudar qualquer franquia que for, né, que são setores que têm expertise, né? A taxa de retorno que está escrita na franquia lá é 2, 3 anos. Então, tu tem que ter uma perseverança que em 2, 3 anos que vai ter... E preparado para segurar esse negócio, né? Que a maioria das pessoas, a gente começa sem esse preparo financeiro mesmo, de manter o negócio por um tempo, né? Então, a gente tem que estar ciente que a gente talvez não vá ter retorno, muito provavelmente não vai ter o retorno tão logo, né? A gente vai ter que se dedicar ali para que comece a dar resultados, né? Eu vejo muitas pessoas assim que reclamam, né? Eu empreendi e não está dando retorno, está demorando, né? Mas isso é parte do processo. Cada setor tem um tempo, tu entendeu? Tem um tempo de retorno. Isso é... Até hoje, assim, a loja tem 10 anos, né? Até hoje eu recebo clientes que me perguntam se a loja é nova na loja, né? Isso a gente tem a sensação de que todo mundo conhece. Todo mundo já sabe como que funciona, o que trabalha. Tem gente que chega perguntando o que tem na loja, né? Tem gente que nunca foi. Então, aí a gente começa a se dar conta que tem muita gente para alcançar ainda, né? É verdade. Tem muita estrada ainda pela frente, né? É isso. Da minha parte, né, as perguntas que eu tinha para fazer são essas. Eu não sei se vocês querem complementar com mais alguma informação ou mais alguma história que seja interessante para nós, né? Eu acho que as pessoas que querem empreender, né, a gente está com tanta informação cada dia mais, né? Se atualizem, olhem o que está necessitando. Na parte médica também, se especialize naquilo que tu gosta, né? Que tu vai ter como foco, porque isso vai te trazer os clientes, vai te trazer os pacientes, e tem espaço para todo mundo, basta a gente... E qualquer área vai exigir atualização constante, né? Estudo constante, porque as coisas hoje estão mudando muito rápido, então tem que estar sempre ligado no que está acontecendo, né? Tu sabe que eu ouvi esses dias uma pessoa, não lembro quem foi, no Instagram falando que é importante, quando a gente está estudando, enfim, está empreendendo, está se atualizando, ver quem a gente vai seguir, né? Porque, assim, hoje, a gente chegou a comentar na nossa reunião, antes de vir para cá, né? Tem muita informação. Tu entra no Instagram, tu tem, sei lá, vai receber 100, 200, né, profissionais que estão lá entregando alguma coisa relacionada com aquilo que tu tá pesquisando. E quanto mais tu pesquisa, mais vai vir, né, informação. Exatamente. Então, assim, você observar bem se aquele profissional que está entregando, ele tem os mesmos valores, ele está compartilhando aquilo que tu também realmente tá buscando, né? Porque isso é importante. Às vezes a gente pega... Eu já me deparei com situações assim, tu olha 1, 2, 3, 10, 20, dali a pouco tu fala, tá, mas e o que eu faço? Né? Eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu faço o que o João falou ou o que o Pedro falou. Então isso é importante também, tu selecionar, né, quem tu vai seguir, para de fato tu absorver aquilo e conseguir colocar em prática.
que a informação tá aí, né? Tem milhões. Então, tu tem que saber qual que tu vai absorver para poder, de fato, tornar ela uma ferramenta viável, né? E de aprendizado e de evolução. Acho que isso é importante. Então tá, obrigada. A gente agradece, né, a oportunidade para falar um pouquinho mais dos nossos negócios. Eu fiquei bem feliz que vocês aceitaram. Eu acho que, assim, o objetivo desse programa, né, é a gente falar sobre empreendedorismo, trazer histórias reais, né, histórias que possam inspirar e dar oportunidade também para os empresários, para os médicos, para as pessoas que estão empreendendo, que tem uma história bacana, né, que não, assim, obviamente que quem começou ontem, semana passada, tem a sua história, né? E lá na frente também vai ter uma grande história. Mas quem já tá vindo de tempos, né? Poder contar isso, compartilhar. Como foi legal quando a gente sentou e aí tu me falou, né? Toda essa tua história, a parte infantil lá, né? Quais as tuas referências, o que tu trouxe. Então, tudo isso conecta, a gente vai se aproximando, vai entendendo que um negócio, muitas vezes, ele não é só um negócio que está visando um lucro, né? Ele tem toda uma história por trás, ele tem algo bom no sentido de me fazer também entrar naquela história e me sentir parte, né? Então, isso foi bem legal. Obrigada por vocês terem vindo. Nós agradecemos a oportunidade. Sucesso para vocês. Obrigada, pessoal, por acompanhar a gente aqui em mais um episódio, né? Na próxima semana tem mais, toda terça-feira às 19 horas entra um episódio novo, então se inscreve no canal e acompanha, né? Que com certeza as histórias que a gente está trazendo aqui é para poder te inspirar. Até mais!